Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu espaço. Aqui eu trago para você informações de qualidade sobre saúde, sobre alimentação e qualidade de vida, para você poder cuidar um pouco mais da sua saúde e ter uma longevidade mais saudável. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre os pilares do estilo de vida saudável e bem-estar natural. Como que a gente consegue cuidar da nossa alimentação, da nossa saúde, né? Conquistar o nosso objetivo, seja de emagrecimento, ou seja de melhora de condição de saúde, principalmente, através do uso dos benefícios da alimentação saudável e também dos fitoterápicos, né? Dos óleos essenciais especificamente. Então, eu vou me apresentar um pouquinho aqui. Eu me chamo Jaqueline, eu sou nutricionista. Eu atuo hoje com emagrecimento sustentável e saudável, hipertrofia e performance, então aumento de massa muscular e ganho de alta performance no exercício físico, né? Qualidade de vida e saúde, abordagem da nutrição funcional. Então, todo o meu acompanhamento, todo o meu atendimento, ele é sempre baseado nos fundamentos da nutrição funcional. A nutrição funcional, ela veio para mostrar para a gente que nós podemos tratar a raiz do problema que está causando certos sintomas no teu organismo. Então, se você se sente muito cansada, se você se sente com o abdômen distendido, sempre está com muitos gases, né? Tudo isso pode ser um problema na tua saúde que a gente precisa buscar qual a real causa desse sintoma, e não somente tratar o sintoma em si de forma paliativa, né? Então, nós precisamos resolver o problema para que você nunca mais tenha esse sintoma. E esse é o principal fundamento da nutrição funcional. Também sou pós-graduanda em fitoterapia e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu passei por muitos anos, eu sofri com um efeito sanfona, né? Então, eu era muito magra na fase da adolescência, no início da fase adulta eu ganhei um peso um pouco a mais, né? E aí eu vinha sempre lutando contra a balança ao longo desses anos, né? Perdia peso, ganhava peso, perdia peso, ganhava peso. E vivia naquela frustração de nunca estar feliz com o meu corpo e com aquele peso atual. E aí, em 2017, eu passei por um período bem conturbado na minha vida, que nós tivemos uma perda na família, né? Foi o falecimento do meu irmão. E aí, de vez que tudo se desandou, assim, vamos dizer, né? Que daí eu parei com a academia, que eu ainda fazia de vez em quando uma academia, né? Fazia alguma caminhada, mas aí quando isso aconteceu na minha vida, tudo desandou de verdade. Então eu parei com a academia, entrei naquele modo de sobrevivência, né? Então passei por alguns anos bastante difíceis e isso acabou me trazendo novamente aquele peso em excesso. E aí, em 2020, quando começou a pandemia, né, e veio toda aquela preocupação com aquela doença, isso me acendeu, assim, me trouxe de novo que eu precisaria cuidar mais da minha saúde, porque da forma que eu estava, se eu, né, passasse por aquela doença, pode ser que eu tivesse aí consequências bem severas na minha saúde, no meu corpo. Então, naquele momento, eu decidi, não, se eu quero viver mais, eu preciso mudar o meu estilo de vida. E aí, com a ajuda do meu esposo, que é personal trainer, a gente entrou novamente na academia, nós começamos a preparar nossas refeições em casa, né? Então, a gente fazia as marmitinhas congeladas e tinha sempre essas refeições mais saudáveis em casa, né? Mudei todos os hábitos alimentares, comecei a praticar mais exercícios físicos, além da musculação, comecei a pedalar também. E nessa fase eu tive auxílio dos óleos essenciais, né? Eu fiz uso dos óleos essenciais, mesmo sem saber o verdadeiro motivo do efeito desses compostos no meu corpo, eu fiz o uso porque não estava feliz, né, com aquele peso e eu queria mudar. Então, depois que eu entrei, agora, depois que eu fiz a faculdade, eu agora fazendo também a pós em fitoterapia, eu consegui compreender de verdade qual foi o efeito que eles fizeram no meu corpo naquela fase, e é sobre isso que eu vou explicar um pouquinho hoje para vocês. Então, eu fazia a utilização dos óleos essenciais de forma ingerida, onde eles atuavam lá no meu intestino, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E também fazia o uso de forma inalada, né? Então, eu pingava um pouquinho na mão, fazia a inalação para que eles me dessem o benefício de energia, né? E aí eu vou explicar também um pouquinho mais para frente. Então, foi exatamente os hábitos, né?
comecei a fazer academia, levava os alunos comigo, fazia bastante exercício físico, cuidava da alimentação também, que é extremamente importante. Então, pode estar dependendo somente do nosso motivo, mas a gente precisa fazer todo o contexto o contexto da nossa vida. E eu quero trazer hoje para vocês que mudar os hábitos nem sempre precisa ser difícil, né? Não precisa ser complicado. A gente tem que perder essa visão de que, é muito difícil, eu não consigo, né? Fácil não é, tá? Eu não posso mentir para vocês. Fácil não é, mas não é impossível. Pequenas mudanças no nosso dia a dia são capazes de prevenir doenças, melhorar a nossa energia, transformar completamente a nossa qualidade de vida. E isso a gente pode fazer gradualmente, aos pouquinhos. Eu vou falar bastante sobre isso com vocês hoje, principalmente dos principais pilares que a gente pode estar atuando nessa mudança do estilo de vida. Quais são os principais pilares ali do estilo de vida saudável? O primeiro deles é a alimentação. A alimentação é a base de tudo. Quando você tem uma alimentação saudável, todo o resto se torna mais fácil de modificar. Então, alimentação e hidratação é o primeiro pilar. Exercício físico também é fundamental. O descanso também é extremamente importante, né? O sono, o manejo do estresse, o lazer, a gente precisa ter momentos de lazer também. E o relacionamento, né? Ter uma boa convivência com as pessoas no nosso dia a dia, isso também é extremamente importante. E um dos pilares mais importantes que a gente precisa ter na nossa convivência, na nossa rotina, no nosso dia a dia, é o processo não intox. Quanto menos a gente ter contato com processos que inflamam o nosso organismo, com alimentos ou então substâncias, né, que causam uma inflamação no nosso organismo, é melhor. Não podemos viver somente na base do detox, vou fazer detox. Não, nós precisamos evitar a intoxicação e a inflamação no nosso organismo. Então, isso é muito importante. Como que nós podemos cuidar da nossa alimentação, né? Eu deixei até aqui em cores, né? Por exemplo, verdinho, consumir todos os dias, laranjadinho, já no máximo uma vez na semana, e o vermelho, então, evitar ao máximo. Nós precisamos fazer a base da nossa alimentação com comida de verdade, alimentos naturais que a gente colhe da natureza, né? Então, nós precisamos ter essa base feita muito bem estabelecida. Comida de verdade, aquele prato de arroz e feijão com carne e salada, sabe? Que muita gente tem medo, muita gente tira o arroz com feijão da alimentação com medo do carboidrato. É um alimento muito saudável, é um carboidrato muito bem recebido pelas nossas células, né? Então, daqui a pouco eu vou explicar também um pouquinho sobre esses macronutrientes e qual é o benefício de cada um deles na nossa saúde. Então, nós precisamos fazer a base da nossa alimentação de comidas naturais, de comida de verdade, aquela comida que estraga mesmo, sabe? Deixo aqui também os lácteos, né? Por exemplo, lácteos e trigo, né? Tem muita informação na rede social e onde você for olhar, tem sempre alguém falando sobre algo relacionado a isso. Lácteos e trigo, por exemplo, glúten e lactose, vamos dizer que são os mais famosos, eles não são inflamatórios sozinhos, tá? Depois eu vou explicar por que acontece essa inflamação no nosso intestino, que causa a intolerância a esses alimentos, né? Então, a gente não pode colocar um alimento isolado como o vilão de toda a questão, né? A gente precisa ter cuidado com isso. Existem pessoas que sim, não vão tolerar bem a lactose e o glúten, por exemplo, mas ele sozinho não é vilão, ele sozinho não vai te causar inflamação, né? Existe todo um processo que está envolvido que causa essa inflamação e aí você acaba não tolerando bem esse alimento. Então, não vamos ficar pensando que os alimentos sozinhos são inflamatórios, tá? É todo um contexto que está envolvido no organismo da pessoa que faz com que ela não tolere bem certos alimentos. E a hidratação também é extremamente importante e muito negligenciada, né? As pessoas, elas acabam não se importando tanto com a água, mas ela é extremamente importante para o nosso organismo. Então, um cálculo básico que a gente pode fazer aqui para a gente se manter bem hidratado é de 30 a 35 ml por quilo de peso, né? Mas você também pode se basear pela cor da sua urina, pelo formato das suas fezes, também vou explicar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas o
o básico, assim, para você se manter hidratado, é você chegar no final do dia com a tua urina mais clarinha, não completamente transparente, porque daí você acaba também fazendo uma hemodiluição dos seus nutrientes, mas ali uma cor amarelinho palha, né? Não pode estar aquele alaranjado, né? Muito forte, ou o cheiro também muito forte, então precisa estar consumindo água ali no dia a dia para que você chegue no final do dia bem hidratado, que essa urina esteja mais clara. Deixo aqui, então, umas sugestões, não, né, mas alguns exemplos de alimentos que a gente consegue colocar na nossa rotina de forma esporádica, sem que eles causem prejuízo na nossa saúde ou no nosso objetivo, né? E sempre dar preferência para preparações mais caseiras, que não tem tanto aditivo químico, tanto conservante, aromatizante artificial, né? Aqui a gente, por exemplo, um bolo caseiro, você pode colocar ali uma vez na semana sem causar nenhum prejuízo no seu processo, né? Então, fazer essas escolhas de forma equilibrada. Agora, o que a gente deveria evitar ao máximo, né? O cigarro, com certeza, o álcool, de um modo geral. O álcool não tem nenhum estudo que diga que existe uma dose segura que ele não vai te causar nenhum problema, tá? Não existe. O álcool, de forma geral, ele é inflamatório para o nosso organismo, nossas células não se dão bem com o álcool, então, o quanto puder evitar, melhor. E os industrializados, ultraprocessados de forma geral, né, que são aqueles alimentos de pacotinho, né, de embalagem que você abre para comer. Então, sempre gosto de frisar muito a frase, descasque mais e desembale menos, né, porque a gente precisa manter a nossa base da alimentação de comida que estraga mesmo, que a gente descasca para comer, né, ou então come até com casca, que seria até o mais ideal, né, e evitar esses ultraprocessados que a gente tem muito aditivo químico ali que não é legal para a nossa saúde. E como que a gente poderia, então, melhorar ali a qualidade da nossa saúde, né? Já iniciando ali pelo café da manhã. Quando a gente inicia o dia ingerindo boas fontes de nutrientes, o nosso já começa desde cedo a trabalhar favoravelmente para nós mesmos, né? Já melhora o processo de digestão, né? Melhora também o processo de energia das nossas células. Então, no início da manhã, é bom a gente incluir boas fontes de proteínas, incluir frutas, fibras para garantir mais saciedade, né? Então, a gente já começar ali com uma alimentação extremamente saudável já no primeiro horário da manhã, isso é muito importante. Isso também faz com que você erre menos durante o decorrer do dia. Então, começar com o café da manhã bem estabelecido, isso é muito importante. A questão das proteínas, o que eu coloco de manhã, né? Exemplos de proteínas. Eu tenho um material que eu posso disponibilizar, um link aqui para você, posso deixar aqui embaixo do vídeo, e você pode estar dando uma olhadinha depois, que se chama Equilíbrio Alimentar. É um e-book onde eu explico todo o que é cada macronutriente. O que é proteína, quais os exemplos de proteína, o que é carboidrato, quais os exemplos de carboidrato, o que são as gorduras e qual a função, né, de cada um desses macronutrientes no nosso organismo, e também exemplos ali de melhores gorduras para utilizar no nosso dia a dia. Tá bem legal, bem completo esse material, você não vai perder por adquirir. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Então, eu deixo aqui algumas sugestões, né? Ovos mexidos com tomatinho picado, ou então uma couve picadinha, uma cenoura ralada, colocar sempre um legume junto ali para você acrescentar mais fibras, né? E aí você também já consegue dar aquela disfarçada no sabor do vegetal, caso você não goste em relação ao sabor, né? Uma crepioca de legumes, onde você bate os ovos ali com uma tapioca e uns legumes raladinhos, ou então bem picadinhos, né? Também é uma boa opção. Iogurte natural com frutas, mais uma proteína em pó, por exemplo, um colágeno, um whey, né? Proteína da soja. Então, isso depende muito do objetivo e da necessidade do indivíduo, né? Eu não posso passar aqui para você, tem que ser essa proteína em pó. Não, eu preciso respeitar a sua individualidade. De repente, você não se dá bem com lácteos, então a gente entra com proteínas vegetais, né? Então, a gente precisa sempre estar respeitando o indivíduo na sua forma íntegra. Deixo também um exemplo de proteína vegetal, por exemplo, hummus de grão de bico com torrada. O grão de bico é uma excelente fonte de proteína vegetal, então também é uma forma da gente incluir ali uma proteína no café da manhã. E as refeições principais? Então, para facilitar a nossa rotina, eu gosto de orientar os meus pacientes ali no primeiro contato, que para mudar um hábito de um modo geral, de forma mais fácil, a gente visualizar o nosso prato
por exemplo, nessa imagem aqui, utilizando a regra do T, para a gente ter um equilíbrio alimentar nessas refeições principais, né? Para a gente conseguir fazer uma refeição mais completa. Então, a gente visualiza o nosso prato aqui, e visualmente, né, na nossa imaginação, a gente desenha um T ali nesse prato, onde essa maior parte aqui a gente vai preencher com vegetais, legumes, verduras em geral, né? Esses aqui são só exemplos, mas que 50% desse prato, a metade desse prato, seja preenchida com fibras, né? Com vegetais e saladas em geral. Uma das metades a gente vai colocar os carboidratos, que é a fonte de energia para as nossas células. Nós precisamos de carboidratos de boa qualidade, que eu gosto de falar assim, aquele carboidrato limpo, né? Aquele carboidrato que vai realmente te trazer benefícios. Então, tem alguns exemplos aqui, mas lá no e-book está mais completinho. E também deixo aqui a outra metade a gente preencher com as proteínas, que a proteína ela é essencial para o nosso organismo para fazer aquela restauração da nossa célula, né? Restauração e manutenção da nossa célula. Então, é extremamente importante. É como se fossem os bloquinhos de junção ali das nossas células. Precisa ter equilíbrio nesse prato. Precisamos ter proteína, precisamos ter carboidrato e precisamos ter grande variedade de fibras, né? E essas proteínas, elas podem ser divididas em duas partes, na proteína animal e na proteína vegetal, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. E para a gente potencializar a absorção dos nossos nutrientes, a recomendação é colocar uma fruta cítrica depois dessas refeições. Por exemplo, uma laranja, uma bergamota, né, frutas cítricas ali que vão ajudar, por terem vitamina C, ajudar na absorção do ferro não M dos vegetais verdes escuros, dos feijões, né? Então, esse ferro que contém aqui no feijão, nas leguminosas ou nos vegetais verdes escuros, eles são menos biodisponíveis para o nosso organismo. Então, a vitamina C dessa fruta, ela ajuda na absorção desse ferro também, tá? Então, a gente tem como potencializar a absorção desses micronutrientes fazendo essas estratégias. E sempre reservar um tempo de qualidade para fazer essa refeição. Então, ter atenção plena na hora de comer, mastigar devagar, extremamente importante a mastigação, né? É através da mastigação que toda a digestão acontece. Então, o primeiro passo é a mastigação. Então, é extremamente necessário a gente ter um tempo de qualidade na hora das refeições. Reservar um tempo para fazer isso com calma, né? Sem ter outras distrações. E como que a gente pode potencializar a alimentação através dos óleos essenciais? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Quem ainda não conhece óleos essenciais, eles são compostos aromáticos extraídos de plantas, né? Eles atuam como compostos bioativos, antioxidantes, anti-inflamatórios e antimicrobianos. E assim como as próprias plantas, como eu disse, os vegetais, as frutas, né, as saladas, eles atuam como prebióticos. É como se fosse a matéria-prima para que a bactéria produza um produto final que seja saudável para o nosso intestino, para as nossas células intestinais, né? Então, essas bactérias, elas chegam ali nesse composto, né, bioativo ali, dessas plantas, dessas fibras, ou então dos óleos essenciais, e elas fermentam ali aquele composto, e depois disso ela produz um ácido chamado ácido graxo de cadeia curta. Eles são metabólitos benéficos para as nossas células intestinais, né? Contribuem para, são fontes de energia para nossas células, contribuem para controle de glicose na corrente sanguínea, controle de colesterol. Então, é extremamente importante a gente ter essa saúde adequada ali no intestino, né? E os óleos essenciais são mais potentes do que as plantas propriamente dita, né? Porque eles são mais concentrados. Então, o seu uso acaba se tornando mais prático, né? Que você coloca uma gotinha ali, representa, por exemplo, a quantidade de uma xícara, né? De folhas, ou então de seja qual o óleo que você estiver utilizando. Deixo alguns exemplos aqui. Então, cítricos, por exemplo, a gente pode utilizar em bebidas, molhos ou para temperar saladas. Os herbais a gente usa em pratos salgados, pode utilizar, né? Os condimentados a gente utiliza para doces ou marinadas. E eu tenho também uma dica que é o método do palito, né? Para óleos essenciais que são mais fortes, a gente usar o palitinho de dente, encosta ali no óleo essencial e você coloca na sua preparação, até você sentir que foi o suficiente. Se você pingar uma gotinha ali, você não consegue tirar se caiu demais, né? Porque daí acaba perdendo ali toda a sua preparação. E dessa forma, você colocando aos pouquinhos, fica tudo jóia
que aí você não prejudica o processo. Também deixa um lembrete importante que os óleos essenciais não podem ser utilizados em plásticos, tá? Porque eles são muito fortes, então eles acabam degradando ali aquele plástico e pode deixar partículas, né, nesse alimento, nessa bebida. Então, sempre utilizar utensílios de vidro, cerâmica, aço inoxidável, para que tenha um uso seguro, né? Deixo uma receitinha aqui para vocês também, que é o azeite turbinado. Dá para você temperar o seu azeite de oliva com óleos essenciais de alecrim, açafrão, limão e dentinhos de alho ali dentro também para potencializar a ação desse azeite de oliva. Você pode utilizar para temperar a sua salada ou para preparar peixes e frangos grelhados. E a proporção é de 3 a 5 gotinhas de óleo essencial para cada 100 ml de azeite de oliva. Você faz ali a proporção do que você mais gosta. E deixo também um lembrete, né? Cuidado com o excesso, né? A gente precisa cuidar com a quantidade de gordura que está colocando nessa alimentação. Por mais que o azeite de oliva seja uma gordura saudável, ela também tem calorias. Então, a gente precisa tomar cuidado com a quantidade que está colocando nessa preparação para não ter um excesso de calorias. Eu indico bastante o uso do spray e do pincelzinho de silicone na hora de preparar os alimentos, que aí você evita esse excesso. E como que nós podemos otimizar a nossa saúde digestiva? Primeiro passo, mastigação. Como eu falei antes, a mastigação é o primeiro passo de todo o processo digestivo. Se a mastigação não foi bem feita, todo o restante do processo vai ser debilitado. Então, a boca precisa fazer o papel dela para que os outros órgãos consigam fazer o papel deles. Então, a mastigação é extremamente importante. Mastigar bem o alimento, sentir na boca com a língua se aquele alimento já foi bem mastigado, se ele foi bem triturado, se ele está num formato de pastinha mesmo, antes de engolir, né? Para que o processo de digestão lá no estômago, ele seja mais adequado, isso é extremamente importante, porque por mais que o estômago ali tenha ácido clorídrico, né, que faz aquela digestão, é um ácido muito forte, ele não tem capacidade de quebrar partículas, ele tem capacidade de digerir as nanopartículas, vamos dizer assim, que já foram quebradas pelos dentes. Então, chega lá no estômago, ele vai fazer todo o processo que ele faz ali, né, libera enzimas digestivas para fazer a digestão daquele alimento, mas esse alimento ele precisa estar bem mastigado. E depois o próximo passo é a absorção desses nutrientes, que vai acontecer lá no intestino. Então, se a mastigação não foi bem feita, essas partículas grandes de alimento vão chegar lá no intestino muito grandes. E aí, o que acontece? Vou até mostrar uma outra imagem aqui. Essa é uma imagem que representa a barreira intestinal do nosso intestino, tá? Então, imagine que isso aqui é lá dentro, né, do tubo intestinal, aquele revestimento são feitos dessas células aqui que parecem vilosidades, são microvilosidades, tá? Sabe aqueles tapetinhos de banheiro que tem aqueles pelinhos para cima? Assim, as nossas células do intestino. Então, elas estão ali todas bem grudadinhas, né? Isso é um processo saudável, né? Uma barreira intestinal saudável, toda grudadinha. Feitas através dessas pequenas junções aqui que a gente chama de Teigjunctions, tá? Quando esse alimento chega muito grande lá no intestino, que ele não foi feito uma boa mastigação, caiu no estômago, não foi bem digerido, cai lá no intestino muito grande, causa uma inflamação nessa região intestinal, porque as bactérias patogênicas, né, porque nós temos bactérias boas e ruins no intestino, mas precisa existir um equilíbrio. Quando chega um alimento muito mal digerido ali dentro do intestino, essas bactérias patogênicas, elas vão fermentar aquela partícula de forma exagerada. E essa fermentação dessas bactérias patogênicas causa uma inflamação ali na barreira intestinal. E essa inflamação, ela prejudica essa barreira de junção. Então, deixa livre aqui a passagem, né, de patógenos para dentro da nossa corrente sanguínea. E esses patógenos dentro da nossa corrente sanguínea vai ser levado para outros órgãos. Isso pode causar vários processos inflamatórios em outros sistemas do nosso organismo. Por exemplo, pode desencadear doenças autoimunes, né? Porque esses patógenos, eles não são bem-vindos na nossa corrente sanguínea e podem causar grandes problemas depois, né? Então, tudo isso é extremamente importante. E também a gente consegue avaliar a saúde do nosso intestino através da excreção. Então, a gente não é só o que a gente come, nós somos o que nós comemos, o que nós absorvemos e o que nós excretamos através das fezes, né? Então, eu também vou mostrar uma imagem aqui como que a gente consegue avaliar essa saúde intestinal através das fezes, tá?
E alguns óleos essenciais que a gente pode utilizar para melhorar essa digestão, né? Hortelã-pimenta, gengibre, pode estimular essa digestão, aliviar náuseas, flatulências e aquela má digestão, aquela sensação de estômago muito cheio, né? Uma gotinha é o suficiente, tá? Do óleo essencial, por ele ser extremamente concentrado. A sugestão é o refrigerante, por exemplo, usando os óleos essenciais. Então, utilizando a água com gás e uma gotinha só de algum óleo essencial simples, né? É uma excelente opção para substituir esse refrigerante. E aqui seria a imagem que eu quero falar para você sobre a análise, a avaliação através das nossas fezes, para a gente saber como que está a saúde do nosso intestino. Isso aqui se chama escala de Bristol, né? Então, a gente avalia através do formato das fezes do indivíduo, também do cheiro, da cor, né? Em relação ao cheiro dos gases também, tudo isso está relacionado com a saúde intestinal desse indivíduo. Então, a gente senta ali com o paciente, né? Eu sento com o paciente na hora da consulta, mostro para ele essa imagem, e aí, através dessa visualização, né, do formato dessas fezes, a gente conversa sobre possíveis interferências que podem estar acontecendo ali no intestino dele. Então, é bem interessante essa parte também. E nós podemos também utilizar os óleos essenciais no nosso exercício físico. E sabendo que a importância do exercício físico não é só por uma estética, a gente precisa pensar que o exercício físico ele é importante para controle do peso, então, para pensando no emagrecimento saudável, né, aumentando o nosso gasto energético, então é extremamente importante a gente fazer exercício físico, melhora a nossa saúde cardiovascular, saúde metabólica, aumenta a nossa longevidade, né? Nos torna mais independentes quando a gente chegar lá na terceira idade, então isso é muito importante. Modula a nossa inflamação, estresse oxidativo. É extremamente importante praticar algum exercício físico, pelo menos 3 vezes na semana aí, é essencial. Suporte dos óleos essenciais na performance, na recuperação depois do exercício físico. Então, eu gosto bastante de usar os óleos essenciais de copaíba, hortelã-pimenta, alecrim, para aliviar dores musculares ou articulares, de repente, depois de uma pedalada muito longa, um exercício de musculação, que deixa aquele músculo mais dolorido, você pode estar fazendo ali uma diluição num óleo carreador, nunca passar o óleo essencial na pele puro, tá? Você precisa estar fazendo uma diluição em algum outro óleo vegetal, para você poder fazer a massagem ali naquela região. Então, a aplicação tópica, né, sempre diluído. E a gente pode utilizar também como estimulante ou energizante, aquele tal do pré-treino. É excelente cheirar ali um pouquinho de hortelã-pimenta ou de alecrim antes de fazer um exercício físico, que ele auxilia no foco e dá mais energia. É bem legal a utilização no exercício físico. E no descanso? O descanso é extremamente importante. O nosso sono é o alicerce da nossa saúde. Ela recupera, regenera, durante esse horário do sono que a gente recupera todos os danos que foram causados durante o dia, né? E também realiza o processo de detoxificação, que é onde nosso corpo elimina todas aquelas toxinas que nós tivemos contato durante o dia. E isso tem um impacto direto no nosso metabolismo e no nosso peso também. Como que a gente pode potencializar a qualidade do nosso sono? Fazendo uma higiene do sono, que seria estabelecer um horário, uma rotina de horários para dormir, para acordar, e também diminuir as luzes ali no período antes de se deitar, né, para fazer aquele ambiente mais relaxante. Pode utilizar também os óleos essenciais para causar aquele relaxamento ali algumas horas antes de dormir, é extremamente legal também. E ter pelo menos 7 horas de sono contínuo, então cuidar com os horários, não dormir tão tarde, né, para ter que acordar muito cedo, então sempre cuidar com esse período também de sono e fazer um manejo do estresse diurno. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue se livrar completamente do estresse do dia a dia, né, é praticamente impossível, mas a gente precisa dar ao nosso corpo suporte para que ele consiga lidar com esses períodos de estresse de uma forma mais adequada e não tenha tantos prejuízos, né. Então, a recomendação da Academia Americana de Medicina do Sono é que a gente tenha pelo menos 7 horas de sono contínuas, né? Então, a gente precisa fazer o máximo possível na nossa realidade, na realidade de cada um, a fazer esse sono mais contínuo e aprofundado, né? Então, é extremamente importante. E como que a gente pode utilizar, então, os óleos essenciais para melhorar a qualidade desse sono?
Pode fazer uma massagem, por exemplo, nos pés mesmo, você mesmo dilui ali seu óleozinho essencial, eu vou deixar alguns exemplos aqui de que você pode utilizar, faz uma massagem na sola dos pés, você vai começar já a dar aquela relaxada, você pode se aplicar mesmo aqui nos ombros, né, para começar a relaxar, através da inalação, seja direta na sua própria mão ou através de uso de difusores, você pode fazer uma misturinha num borrifador e borrifar ali no seu travesseiro, nas roupas de cama, né, no uso na hora do banho, um banho morno, você pinga ali umas 2 gotinhas no cantinho do box, através do vapor daquela água quente, você vai também inalando esse óleo essencial, então isso também já vai causando aquele relaxamento. E também a forma ingerida, que você pode utilizar uma gotinha numa xícara de chá, ali no seu período noturno, uma hora antes de dormir, para também estar utilizando esses benefícios, né? E eu deixo aqui, então, uma listinha dos óleos mais utilizados para esse processo de relaxamento, que seria lavanda, camomila, sálvia, ylang-ylang, bergamota e cedro, né? Claro, existem outros também, isso depende muito da individualidade de cada um. Mas os mais estudados, né, que se encontram mais facilmente aqui na literatura, são esses aqui. E hoje já existe bastante evidência científica dos benefícios, né, desses fitoterápicos para a nossa saúde. Então, é bem estabelecido que eles têm, sim, a potência, né, de melhorar a nossa qualidade de vida, principalmente no sono, né. Eu até encontrei 2 estudos muito recentes, 2020 e 2021, que mostraram que a inalação do óleo essencial de lavanda demonstra, aumentou, né, a qualidade e a quantidade do sono e a melhora do humor em pacientes com diabetes do tipo 2 e também pacientes com insônia, depois de 8 semanas da utilização. E também teve um outro estudo que eu encontrei, que diz que a lavanda foi utilizada para melhorar a qualidade do sono em pacientes em terapia intensiva, que estão internados em UTI, então também bem legal, e também no tratamento de pacientes com Alzheimer. Então a gente tem muitos benefícios que a gente pode utilizar através dos fitoterápicos, dessa utilização, né, mais natural ali na nossa rotina, né? Então, finalizo aqui agradecendo o seu tempo, agradecendo a sua paciência em me ouvir até agora, e deixo uma frase final. Não comece uma dieta que terminará algum dia. Comece um estilo de vida que durará para sempre. Então, a gente precisa ter uma rotina bem estabelecida que seja benéfica todos os dias, não somente por um período curto, né? Não adianta a gente entrar ali, por exemplo, num desafio de 15 dias, conseguir fazer aquelas recomendações ali, ou então aquelas dietas que muita gente passa por 15 dias, perde ali seus quilos e depois você volta a ter tudo novamente. Então, isso não é saudável, tá? Deixo aqui nesse QR Code os meus contatos para você me conhecer um pouco mais nas redes sociais. Também tenho o meu WhatsApp aqui. Qualquer dúvida, fico disponível para quem gostar de repente, trocar mais algumas ideias sobre o assunto. E vou deixar aqui livre para vocês comentarem nos comentários aqui embaixo desse vídeo, se você gostaria que eu trouxesse algo mais específico sobre o que a gente falou hoje, né, sobre o que eu trouxe hoje para vocês, que eu me proponho a gravar, ou então a gente agendar uma aula online novamente, né, como foi feito dessa aqui hoje, tá bom? Obrigada,